Meu primo Lucas é da guarda costeira e já está lá há mais de uma década. Ele não é do tipo que inventa ou mente. É uma das pessoas mais diretas que conheço. Bem centrado, nada supersticioso, não gosta de terror, apenas um cara prático que gosta de barcos e ordem. Ele me contou essa história no verão de 2022. Pedi que ele repetisse mais de uma vez por causa de quão perturbadora ela era. E todas as vezes os detalhes eram os mesmos. Isso aconteceu em 2017, quando ele foi designado para um farol na costa de Santa Catarina em uma rotação de manutenção de 2 semanas. O lugar se chamava Pedra do Sul e era bem isolado. Só se podia chegar lá de barco ou helicóptero. Não era mais do que uma ilha rochosa irregular com um único farol e um prédio auxiliar que guardava combustível e equipamentos de manutenção. Não havia rede elétrica nem encanamento, e o sinal de celular era quase inexistente. O farol em si era automatizado, mas ainda exigia manutenção manual ocasional, por isso a guarda costeira enviava pessoas até lá todos os anos. Normalmente, era uma missão solo, mas houve falhas elétricas estranhas no ano anterior. Então, para essa missão, decidiram enviar 2 pessoas, Lucas e outro cara chamado Rafael. Os primeiros dias foram tranquilos, com muito vento, tédio e repetição. Durante o dia verificavam os mecanismos do farol, testavam as baterias de emergência, reabasteciam o gerador a diesel e raspavam camadas de corrosão salgada do interior metálico. À noite comiam refeições simples e jogavam cartas para passar o tempo. Era isolamento mais esperado. Nada alarmante. Então, na 4ª noite, Lucas acordou por volta das 2 da manhã, se sentindo estranho. Não estava doente nem com dor, apenas com a sensação de que algo estava errado com o ambiente. O ar estava mais pesado que o normal, e ele disse que parecia estar em um cômodo pouco antes de uma tempestade, exceto que o céu estava limpo e silencioso, lá fora. Sentou-se e olhou em volta. Estava escuro. E então percebeu algo: não havia rotação do farol. O farol deveria emitir um feixe de luz giratório a cada poucos segundos, mesmo durante a manutenção. Era um problema grave se a luz falhasse. Ele se levantou, acordou Rafael, e os 2 subiram a estreita escada em espiral até o topo da torre para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram lá, encontraram os mecanismos que giravam o farol ainda funcionando, mas a luz em si não girava. Algo estava preso no mecanismo. Era um grande pedaço de pano escuro, como um cobertor ou um casaco velho enfiado fundo no sistema. Estava encharcado, coberto com uma substância viscosa e esverdeada, e tinha cheiro de algas apodrecidas e mofo. Ambos ficaram confusos. A porta estava trancada e as janelas seladas. Sem vento ou pássaros. Não fazia sentido. Então removeram o tecido, jogaram ele para fora ao vento e voltaram para a cama, achando que era só um incidente bizarro e isolado. Na noite seguinte, exatamente a mesma coisa aconteceu. Mais ou menos no mesmo horário, logo após as 2, Lucas acordou e viu que o farol não estava girando. Subiram e encontraram outro pedaço de pano preso no mesmo mecanismo. Só que dessa vez, o tecido era diferente. Era menor. Parecia um cachecol antigo ou um chale. Era vermelho, com as pontas desfiadas e encharcado como se tivesse vindo direto do mar. Tinha até pequenos crustáceos grudados, como se tivesse acabado de sair da água. Lucas disse que foi nesse momento que tudo parou de parecer coincidência. Eles verificaram as portas, as janelas, o armário de suprimentos, mas tudo estava trancado. Começaram a se perguntar se alguém estava brincando com eles, ou pior, se algo havia entrado no farol tentando sabotar a luz. Daquela noite em diante começaram a bloquear a escada com caixas pesadas. Depois da verificação final no topo, trancavam religiosamente a sala do farol e a entrada inferior. Mas na 7ª noite, algo aconteceu que Lucas até hoje se recusa a tentar explicar.
Ele disse que estava deitado tentando dormir quando ouviu Rafael sussurrando do outro lado do quarto. Mas ele não falava com Lucas. Murmurava para o canto do cômodo dizendo coisas desconexas, como se houvesse alguém ali. Lucas se levantou e perguntou o que ele estava dizendo. Rafael piscou lentamente e pareceu confuso. Disse que não estava dizendo nada. Mas mais tarde naquela noite, Lucas acordou de novo e encontrou Rafael sentado na janela olhando para as pedras, lá embaixo. Quando perguntou o que ele fazia, Rafael disse que achava ter visto alguém lá embaixo entre as rochas na noite anterior, mal visível na borda da luz do farol. Disse que parecia que alguém os observava e desaparecia quando a luz girava. Depois disso as coisas começaram a sair do controle. Rafael ficava mais estranho a cada dia. Parou de dormir, mal falava e apenas olhava pela janela por horas. Lucas perguntava se ele estava bem e Rafael apenas murmurava sobre barulhos nas paredes ou vozes vindas da escada. Na nona noite, ambos ouviram passos na escada. Não os rangidos normais do vento, mas passos reais lentos e deliberados descendo da sala do farol, acima. Lucas olhou e viu Rafael parado na base da escada congelado e olhando para cima. Perguntou se ele tinha subido e Rafael apenas respondeu que não. Depois perguntou se Lucas tinha subido. Nenhum dos dois havia se movido. Ficaram ali ouvindo, mas os passos pararam. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Naquela noite empurraram uma cômoda contra a porta do quarto e dormiram com facas debaixo dos travesseiros. Na 11ª noite, foram acordados novamente pela falha do farol. Desta vez, quando chegaram ao topo, a porta da sala estava completamente aberta. Não apenas destrancada nem entreaberta, escancarada, como se tivesse sido arrombada. O vento uivava lá dentro. E quando entraram, o farol não estava apenas parado. Havia sido sabotado. A lâmpada estava desrosqueada e colocada em pé no meio da sala. Aquela lâmpada é de grau industrial. Não se tira ela facilmente com as mãos. Lucas a encarou apavorado enquanto Rafael murmurava que alguém tinha feito aquilo. Então Lucas sentiu algo roçar suas costas. Algo frio. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Rafael ficou pálido. Apontava para a parede dizendo que viu uma mão saindo dos tijolós. Eles correram escada abaixo e se trancaram no quarto. Lucas não conseguiu dormir. Rafael começou a se balançar no canto do quarto, sussurrando para alguém que não estava lá. Na manhã seguinte, Lucas usou o telefone via satélite de emergência e pediu uma retirada antecipada, dizendo que havia uma falha grave no equipamento. O barco chegou naquela tarde, mas aqui vem a parte mais assustadora. Quando chegaram, a equipe perguntou sobre o chamado de socorro feito às 212 da manhã. Mas Lucas nunca tinha feito ligação alguma. Não tocou no telefone até o amanhecer. O marinheiro disse que recebeu uma ligação cheia de estática e uma voz dizendo algo sobre alguém estar lá com eles. Depois, a ligação caiu. Rafael não falou nada durante todo o trajeto de volta. Ele pediu demissão da guarda costeira alguns meses depois e nunca contou a ninguém o que realmente aconteceu lá. Lucas ainda faz missões de manutenção de vez em quando, mas diz que nunca mais, em hipótese alguma, voltará à Pedra do Sul. E isto aconteceu durante os confinamentos da Covid. Foi naquela fase em que toda a gente já estava farta a enlouquecer por estar presa em casa sem nada para fazer. Eu estava solteiro na altura, passava o tempo no Tinder, a trocar mensagens com pessoas enquanto via filmes e séries, porque sinceramente o que mais havia para fazer numa noite de semana durante o confinamento. Comecei a falar com uma rapariga que já seguia no Instagram há anos. O nome dela era Inês, usava o nome Nê no perfil.
Vivemos no distrito de Setúbal, mais ou menos a 30 minutos da Comporta e 1 hora de Troia. Estávamos aborrecidos numa noite e combinamos sair. Ela morava a uns 5 minutos de mim, por isso foi fácil. Fui buscá-la e fomos dar uma volta até a um parque nas redondezas que estava fechado, onde bebemos umas latas de cidra. Logo percebi que ela era um pouco rebelde, mas daquele jeito fixe. Era do tipo que saltava vedações e entrava em sítios proibidos sem medo. A conexão foi instantânea e nem passou 1 hora até ela sugerir irmos até Troia para passear pelos trilhos junto ao farol. Tecnicamente, aquela zona estava fechada depois do pôr do sol e talvez até durante todo o confinamento. Não tenho a certeza, mas aceitei logo. Gosto desse tipo de aventura. Acabamos as bebidas e seguimos viagem até a costa. Quando chegamos, ela disse-me para estacionar no Parque do Farol. Fiquei um pouco desconfiado, mas ela estava convencida de que numa terça-feira à noite fora da época alta e durante o confinamento, não haveria seguranças por lá. Não havia carro nenhum à vista, por isso, confiei. Disse-me que já o tinha feito antes da Covid. Ficamos mais um pouco no carro a beber, e eu ia olhando à volta de vez em quando, para garantir que ninguém nos apanhava enquanto ela me dizia para relaxar. Depois começamos a andar até o farol. Ver um farol à noite tão de perto e olhar para cima é algo incrível, mas também um pouco arrepiante. Não sei explicar, mas há algo de estranho naquela cena. Ela levou-nos por um caminho lateral para evitarmos passar diretamente pela luz e sermos vistos. Era a minha primeira vez naquele farol. Guiou-nos até a zona das falésias atrás do farol, onde havia umas pedras que formavam uma espécie de trilho. Chamavam aquilo de Caminho das Rochas. Só tínhamos as lanternas dos telemóveis para ver. Talvez devessem estar acesas umas luzes por ali, mas naquela noite estava tudo desligado exceto por umas lâmpadas na entrada principal e a luz do próprio farol. Enquanto caminhávamos com cuidado, a Nê, que vinha atrás de mim, chamou o meu nome. Virei-me, e ele estava a apontar a luz para trás, iluminando alguém que estava nas pedras a seguir-nos. Com as 2 lanternas deu para ver melhor. O homem usava um casaco com capuz. Parecia ser negro, mas não dava para saber a idade ou mais nada. Perguntei-lhe se trabalhava ali, mas ele não respondeu, e também não se mexia. Disse: "Desculpa, vamos já embora." No fundo estava preocupado que fosse um segurança e que nos fosse dar problemas. Mas então o tipo disse: "Querem comprar coca?" Saber que não era um segurança, mas sim um desconhecido aleatório. Não foi de todo um alívio, até foi pior. Por que raio é que esse tipo estava ali a seguir-nos? O que fazia naquele lugar? Disse: "Não estamos bem", e fiz sinal a Nê para continuar. Deixei-a passar para a frente e seguimos caminho. O homem começou a andar também. Não disse mais nada, mas parecia acompanhar o nosso ritmo. De vez em quando olhava para trás com a lanterna, e ele mantinha sempre a mesma distância. Foi super estranho e desconfortável. Isso tornou o resto da experiência muito tensa. Chegamos ao fim do trilho e atravessamos a relva apressadamente até ao carro. O tipo ainda nos seguia no mesmo ritmo. Gritou algo, parecia: "Para onde é que vão?" Aquele homem claramente queria confusão. Não quis responder para não provocar, e disse a Nê para também não dizer nada. Caminhamos rápido lado a lado até ao carro. Foi aí que vimos mais 2 homens a virem por trás também. Não quis correr, senão talvez eles corressem atrás de nós. Um deles gritou qualquer coisa, mas não percebi o que. Entramos no carro a correr, e gritamos os 2, quando percebemos que os 3 já estavam em cima do carro. Tranquei as portas logo. Juro que segundos antes 2 deles tentaram abrir as portas. Engatei a marcha atrás, a única direção onde não ia atropelar ninguém. Eles deram pontapés e murros no carro enquanto recuava, mas não nos seguiram depois disso.
No caminho de volta, os nossos corações estavam a mil e depois da adrenalina passar, ficamos em silêncio. Deixei-a em casa e demos a noite por terminada. Continuamos a sair várias vezes depois disso, e ainda falamos hoje em dia. Mas para ser honesto, aquela noite ainda me deixa desconfortável. Foi demasiado perto de algo realmente mal acontecer. Os meus amigos acham que era uma gangue, talvez os Crips ou algo assim. Seja o que for, não tenho o menor interesse em voltar lá à noite. Meu nome é Gregório. Esta é uma história que meu velho amigo Jonas me contou muitas vezes e que aconteceu com ele há muitos anos. Pedi recentemente que ele me enviasse uma versão detalhada por escrito que ele me deu permissão para compartilhar online porque sempre achei isso perturbador. Jonas era daqueles caras que você só precisa conhecer uma vez para saber que é autêntico. 50 e poucos anos, corpo sólido, pele curtida por décadas de trabalho ao ar livre perto do mar. Ele trabalhava com salvamento marítimo e infraestrutura costeira. Basicamente, quando algo quebrava perto da água, Jonas era uma das pessoas que você chamava para consertar. Mas ele não era apenas um empreiteiro. Já tinha sido mergulhador técnico de navios e até passou um tempo fazendo inspeções remotas para o governo. O cara já tinha visto praticamente tudo. Então, quando ele me contou essa história, eu não duvidei nem por um segundo. Ele disse que aconteceu em 2013, quando foi contratado por um pequeno município no norte de Portugal para fazer uma inspeção estrutural de um antigo farol desativado. O município tinha herdado a propriedade anos antes e não sabia o que fazer com ela. Promotores queriam demolir. Historiadores queriam preservar. E ninguém queria pagar. Então o trabalho de Jonas era simples: ir até lá, sozinho, avaliar o local por dentro e por fora e determinar se era seguro restaurá-lo. O farol ficava em uma ilha rochosa remota a cerca de 1 hora do continente. Nem era uma ilha grande, apenas um pedaço de pedra e terra, com uns 100 metros de largura, com nada além do próprio farol, um galpão de gerador e alguns andaimes enferrujados de décadas atrás. O lugar não era usado há anos e definitivamente não era um destino turístico. Nem sequer havia docas, apenas uma pequena saliência onde um barco da guarda costeira podia deixar alguém durante a maré alta. Jonas levou pouca coisa: comida para 4 dias, um saco de dormir, algumas ferramentas, uma prancheta e um rádio marítimo de 2 vias. O plano era simples. Ele seria deixado na segunda de manhã, faria uma análise completa até quarta e chamaria o resgate na quinta à tarde. Nem pensou 2 vezes em ir sozinho. Já tinha feito esse tipo de trabalho dezenas de vezes. Quando chegou lá, o local estava silencioso, frio, nublado, mas calmo. O ar tinha aquela mistura típica de sal, metal e podridão que se espera de algo abandonado há décadas. O farol era alto, uns 15 metros, construído no início do século XX, com a clássica escada em espiral por dentro que levava até a sala do farol. A lente de vidro não funcionava há décadas, mas a estrutura em si era sólida. Jonas fez as verificações de segurança de praxe: vigas de sustentação, integridade das escadas, caixilhos das janelas. O piso do térreo estava deformado, mas caminhável. O segundo andar era uma sala de armazenamento vazia, exceto por alguns armários metálicos enferrujados. O terceiro andar tinha um minúsculo quarto de dormir que não era usado há muito tempo. Ele acabou estendendo o saco de dormir no térreo perto da sala do gerador, onde era mais quente e sem vento. A primeira noite foi tranquila. Estava silencioso. Silencioso demais, segundo Jonas. A gente não percebe o quão barulhento o mundo é até que o silêncio se instale. Não havia pássaros, insetos, nem o som das ondas batendo nas pedras, apenas vento, e mesmo assim, suave. No segundo dia, o nevoeiro desceu forte. Jonas acordou com um mundo completamente branco do lado de fora. Não se via mais de 2 metros além da janela.
Ele disse que não era como nenhum nevoeiro que já tinha visto. Era tão denso que parecia sólido como uma parede, mas não deu muita importância. A região era conhecida por nevoeiros espessos. Passou a maior parte do dia fazendo anotações na escada superior. Foi então que notou a primeira coisa estranha. No meio da escada que levava à sala do farol, havia um armário de manutenção embutido na parede. Ele tinha tentado abri-lo no primeiro dia, mas as dobradiças estavam tão corroídas que não se mexiam. Mas agora estava entreaberto. Pouco, talvez 2 centímetros, mas o suficiente para mostrar que havia sido movido. Achou que a umidade podia ter causado isso, mas não gostou. O interior do armário era completamente escuro, e quando empurrou a porta viu algo no canto do fundo, uma caixa de madeira talvez do tamanho de uma lancheira coberta por um tipo de musgo úmido, como se tivesse estado debaixo d'água recentemente. Não abriu. Apenas fechou a porta de novo e anotou para relatar. Aquela noite, algo o acordou. Ele disse que não foi exatamente um som, mas sim a ausência de som, como se tudo tivesse parado. E então, ouviu passos na escada de metal acima. Primeiro pensou que fosse um animal, mas percebeu que os passos estavam subindo. O que quer que estivesse na torre, estava subindo. Ligou a lanterna e ficou encarando a entrada da escada, esperando, mas nada aconteceu. Eventualmente o som parou e o silêncio voltou. No dia seguinte vasculhou o lugar inteiro. Checou cada sala, cada armário. Subiu até o telhado, mas não havia nada. Nenhum animal, nada fora do normal, exceto a caixa. Ela agora estava fora do armário no meio da escada, ainda coberta de musgo. Ele ficou ali parado por um bom tempo, encarando-a, tentando decidir o que fazer. Pegou-a. Estava mais pesada do que esperava. A madeira estava inchada de umidade, mas a tampa não abria. Estava pregada. Não quis forçar muito, então deixou a caixa na base da escada e foi tomar ar fora. Foi aí que percebeu outra coisa. Havia pegadas ao redor do farol. Pegadas descalças, não de botas ou sapatos, mas pés molhados descalços, indo do lado norte da construção até a beirada do penhasco e parando ali. As pegadas não davam a volta. Eram só umas 10 ou 12 marcas na lama que terminavam em um despenhadeiro. Ele ficou ali parado, tentando racionalizar. Talvez alguém tivesse chegado à ilha, mas o único barco previsto era o dele e só chegaria no dia seguinte. Pensou em usar o rádio para pedir resgate antecipado, mas o nevoeiro era tão denso que provavelmente não conseguiriam navegar até ele. Entrou e trancou todas as portas e escotilhas. Trancou a escada com um cano de ferro e tentou dormir. Aquela noite foi pior. Por volta da 1h30 da manhã, ouviu a porta da sala do farol bater com força. Disse que o impacto fez até cair poeira do teto. E então veio a batida, 3 batidas lentas na parede interna da torre. Não na porta ou na janela. Na parede, como se alguém estivesse ali do outro lado do tijolo batendo com os nós dos dedos. Jonas não se mexeu. Ficou deitado imóvel até o som parar. Quando o sol nasceu, verificou tudo de novo. A caixa tinha sumido e a porta do armário estava escancarada. Ficou claro que não estava sozinho. Usou o rádio e pediu evacuação imediata. Disse que era questão médica. Responderam que tentariam enviar um barco dentro de algumas horas. Ele arrumou tudo e ficou esperando na beirada da ilha. O nevoeiro não dissipou. Na verdade, parecia pior. Ele ficou ali quase 7 horas sem ver mais de 2 metros à frente. O sol já estava se pondo e o ar tinha ficado frio. Ouviu passos atrás dele na brita, perto da base do farol. Quando se virou, não viu ninguém, ou talvez não conseguisse ver através do nevoeiro. Correu até a beira do penhasco e ficou ali, até ouvir a buzina do barco à distância. Foi resgatado logo após o anoitecer. O marinheiro que o ajudou a embarcar perguntou por que ele parecia ter visto um fantasma.
Jonas disse que o farol era inseguro e precisava ser lacrado. Fez um relatório breve no escritório. Disse que a estrutura estava comprometida e inapropriada para a entrada, mas nunca mencionou as pegadas ou a caixa. Contou-me que não mencionou porque honestamente cogitou a possibilidade de estar enlouquecendo de isolamento. Esse foi o fim do relato por escrito de Jonas. Ele nunca mais voltou àquele farol. Encerrava seus projetos remanescentes naquele ano e se afastou discretamente do trabalho de campo. Em menos de um ano, parou de aceitar contratos. Disse que queria focar em terra firme dali em diante. Quando perguntei se era por causa do farol, ele apenas deu de ombros e disse que já tinha visto o suficiente. Insistiu uma vez só, mas sobre o que ele realmente achava que aconteceu naquela ilha. Ele me olhou nos olhos e disse algo que nunca mais esqueci. Certos lugares devem ser deixados em paz. Só precisam de tempo e silêncio, foi tudo o que disse. Tentei pesquisar o farol um tempo depois, mas não encontrei muita coisa. As coordenadas anotadas por ele não apontam para nenhuma estrutura registrada. Os registros do município mencionam uma torre desativada em algum lugar na costa, mas não há nome oficial nem histórico acessível. É como se ele nunca tivesse estado lá. E isso é o que mais me incomoda. Não o que Jonas disse, mas o que mais ninguém jamais disse. Honestamente, não sei se espero que Jonas tenha simplesmente enlouquecido na ilha, ou não.